Na referência a tempo, a preposição a indica futuro. Na referência a tempo, a preposição a indica futuro, isto é, algo que ainda vai se cumprir. O culto se inicia daqui a 2 dias. O culto se inicia daqui a 2 dias. Isto é, daqui a 2 dias aponta para o futuro. Neste caso, utilize a preposição a. Estamos a 10 minutos do templo. Estamos a 10 minutos do templo. Ou seja, este tempo tem que passar para que cheguemos ao templo. Isto é, aponta para o futuro próximo, mesmo a 10 minutos. Neste caso, utilize a preposição a. O culto começa daqui a pouco. O culto começa daqui a pouco. Ou seja, o culto ainda não começou. Aponta para o futuro. Neste caso, utilize também a preposição a. Há 3 meses das eleições, não se tem a definição dos favoritos. Há 3 meses das eleições, não se tem a definição dos favoritos. Observe que faltam 3 meses ainda para as eleições. Nesse caso, aponta para uma eleição futura. Utilize a preposição a. A exprime passado. A exprime passado, ou seja, algo que aconteceu. Nesse caso, você vai utilizar o verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. H com A acentuado. Chegou há pouco. Chegou há pouco. Observe, tempo cumprido, porque algo aconteceu. Nesse caso, você vai utilizar o a do verbo haver. Há anos ele é o pastor. Há anos ele é o pastor. Ou seja, isso aponta para o passado. Nesse caso, utilize o a do verbo haver. Há no sentido de existir. Há no sentido de existir. Observe o texto de Gênesis capítulo 2, verso 12, que diz: E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. Nesse caso, é fácil. Basta apenas você substituir pelo verbo existir. Então ficaria assim a frase, caso você substituísse. E o ouro dessa terra é bom, ali existe o bidélio e a pedra sardônica. Resumindo, sempre que há essa possibilidade de na frase você colocar, substituir, na dúvida, pelo verbo existir ou existe, pode colocar, sem medo de errar, a verbo. Observe o texto de Mateus 26, verso 2, que diz: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Observe que a Páscoa aponta para um tempo que ainda irá se cumprir. Não confunda com o tempo passado. O que você colocaria? A como preposição ou a preposição a? Ou a do verbo haver? Pense um pouco e responda. Observe agora o texto de Gênesis capítulo 6, verso 17, que diz: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Nesse caso, você utilizaria a como preposição ou a do verbo existir. Para facilitar, será que dá para substituir o a por existe? Pense um pouco e responda.
Vejamos agora o texto de Gênesis capítulo 24, verso 23, que expressa: E disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Este é outro bom exemplo. Você utilizaria a preposição ou a do verbo haver. Se você substituir por existe, saberá responder. Pense um pouco e responda. Vejamos agora o texto de Êxodo, capítulo 17, verso 4, que expressa: E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Observe que o previsível apedrejamento de Moisés aponta para o futuro, ou seja, para algo provável para acontecer. O que você colocaria? Usaria a preposição a ou o a do verbo haver? Pense um pouco e responda. Observe agora o texto de Mateus 10, verso 26, que diz: Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Neste caso, você utilizaria a preposição a ou utilizaria o a do verbo haver? Será que dá para substituir pelo verbo existir? Pense um pouco e responda.